Começando bem o seu dia dessa segunda-feira, vai dar início a uma série de devocionais com o tema principal, o problema do coração e o coração do problema. Mas hoje eu quero conversar contigo sobre a questão das palavras da minha boca. E eu leio o texto de Salmo 19, versículo 14, que diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Preste atenção nisso. E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que versículo extraordinário, desafiador, e eu digo até de rendição, que o salmista fez quando escreveu essa declaração em forma de oração. Só para você ter ideia de uma ilustração, um escritor chamado Dale Carnegie, ele foi considerado um dos maiores influenciadores. Olha que ele viveu no século passado, nasceu em 1888 e morreu em 1955. Ele escreveu um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que vendeu mais de 30 milhões de cópias. E esse escritor, Dale Carnegie, ele diz o seguinte: o impacto das palavras nas relações humanas são impressionantes. Um elogio sincero, claro, pode transformar o dia de uma pessoa, a vida de uma pessoa, mas uma crítica destrutiva pode causar danos que venham a durar anos e podem até ser irreversíveis. Olhando de novo para esse texto de Salmo 19, 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que é que eu, Eduardo, aprendo com isso? Primeiro aprendizado nisso, as palavras, elas revelam aquilo que está no meu coração. Então, boca e coração estão conectados. Não é à toa que Jesus disse que o que contamina o homem, o que nos contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca, porque vem do coração. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós deixamos entrar dentro do nosso coração, porque é isso que vai influenciar aquilo que nós acabaremos sendo, porque somos produto daquilo que nós comemos, daquilo que nos alimentamos. É um primeiro ensino que eu tenho. Palavras revelam o que está no coração. Um segundo aprendizado, é a seguinte: o salmista pede, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Pense comigo se não é verdade. O fato de pedir que sejam agradáveis as palavras é um reconhecimento de que nem sempre as palavras são sábias, são agradáveis, edificam. Ora, se ele faz isso, ele está reconhecendo a nossa limitação, a minha falibilidade, às vezes que eu também erro, peco, digo o que eu não deveria ter dito, faço o que eu deveria ter feito, mas falando de palavras aqui, está dizendo, se eu peço para que o Senhor trabalhe dentro de mim, para que as palavras sejam agradáveis, é porque eu reconheço que nem sempre isso é verdade. Se nós não tomarmos cuidado, aquilo que nós falamos com outra pessoa, para outra pessoa ou de outra pessoa, ao invés de construir, pode destruir completamente a existência de uma vida, o futuro de uma pessoa. Às vezes são palavras ditas para um filho, ou até mesmo para um pai, para um irmão, para um amigo, ou quem quer que seja. O fato é que palavras têm muito poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Ele declara que Deus é rocha dele, rocha minha e redentor meu. Ora, se Deus é a nossa rocha e ele é a minha rocha e é o meu redentor, ele também tem poder para transformar as minhas palavras. Como é que eu faço isso? Não tenho outro caminho, eu não tenho outra coisa para dizer para você. Não existem atalhos para conseguir transformação. A transformação do meu interior vem pela minha exposição
a presença do Espírito Santo, vem por praticar aquilo que é bom, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que seja agradável ao Senhor. Se eu persevero, luto contra essa minha natureza carnal na presença de Deus, certamente o meu e o seu interior vão ser transformados. E o resultado disso, sabe qual é? É honra e glória para o nome de Jesus. Então, a minha oração por você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que horas você está assistindo, começando bem o seu dia dessa segunda-feira. A minha oração por você, ou talvez nem segunda-feira, tem gente que assiste o programa outro dia, um outro dia. A minha oração é para que você vá para a presença de Deus e faça esta oração. Senhor, me ajude, trabalha dentro de mim, para que as palavras que vão sair da minha boca sejam cura, sejam alimento, tenham misericórdia, tenham compaixão. Fecha a minha boca, Senhor Deus, para que aquilo que eu fale com alguém, de alguém, não venha a destruir uma existência. Faça isso, vá para a presença de Deus, eu também preciso. E em nome de Jesus, nós seremos, sabe o quê? Um instrumento do Espírito Santo para transformar essa terra, famílias e pessoas. Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu volto com a nossa dica Cabode, começando bem o seu dia. Por favor, fique conosco, não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Tudo começou com um sonho. Hoje, esse sonho já ganhou forma. A Catedral do Amor está avançando e, a cada etapa concluída, vemos o sonho se tornando realidade. Ainda não terminamos, mas estamos cada vez mais perto. Em breve, milhares de vidas serão alcançadas e famílias serão transformadas neste lugar. Essa história continua sendo escrita e você pode fazer parte dela. Com sua oferta, contribuição e oração, vamos concluir essa obra e deixar um legado de fé para as próximas gerações. Juntos, vamos construir a Catedral do Amor. Toda história tem um ponto de partida e toda grande visão nasce no coração de Deus. E para milhares de líderes espalhados pelo Brasil e pelas nações, tudo começou aqui em Santarém, às margens do majestoso Rio Tapajós. Todos os anos, essa visão ganha vida novamente. Líderes, pastores, discipuladores, igrejas, todos reunidos em um só lugar para serem renovados, alinhados e enviados outra vez. Alguns lugares guardam lembranças, outros guardam movimentos que atravessam gerações. Santarém é esse lugar, onde uma visão encontrou corações disponíveis e continua transformando vidas até hoje. MDA Conference 2026, onde tudo começou. Venha viver essa história conosco. A torcida não aguenta 90 minutos de pé à toa. Para vibrar de verdade, o corpo precisa estar preparado. E o seu preparo começa aqui. A gente existe para quem está sempre em movimento, com uma estrutura única, feita para quem não aceita parar, para quem joga para vencer. A MoveFit é o seu campo de treino, porque viver cada emoção começa muito antes do apito inicial. Chega de assistir do sofá. Fale com a gente agora mesmo e vem treinar. MoveFit. Treine para vibrar. Estamos terminando, começando bem o seu dia dessa segunda-feira. E antes de dar a dica Cabode, eu queria ler um pensamento de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: sejamos cuidadosos com as palavras. Elas podem ser janelas ou podem ser muros. Então, para finalizar o programa de hoje, qual é a dica Cabode? Faça o seguinte: antes de ter uma conversa difícil, porque às vezes acontece a necessidade
de termos uma conversa difícil com alguém. Antes de ter essa conversa, não teve jeito, tem que falar com a pessoa, ore em silêncio e peça, Senhor, me ajude, que as palavras que venham a sair da minha boca sejam temperadas com sal, que elas sejam agradáveis, que elas promovam a paz, a reconciliação e não o afastamento e a destruição dessa pessoa. E eu tenho certeza que assim, muita honra e glória vão ser trazidas para o nome de Jesus. O programa Começando Bem o Seu Dia, você sabe, tem ido ao ar pela TV Amazônia, canal 7.1, de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, mas também nós temos o nosso canal do YouTube, TV Amazônia. Você pode acessar o canal do YouTube e assistir o programa Começando Bem o Seu Dia, mas se você está assistindo pelo YouTube e ainda não curtiu, faça isso nos ajuda, isso nos dá um retorno, deixa ali o seu comentário, talvez uma crítica construtiva sobre o que você entende que precisa ser apresentado, mudado, algum tema, também contando sua experiência, o que Deus tem falado ao seu coração, ali nos comentários. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro. Nós temos também um canal no WhatsApp. Vai passar aí o QR Code na tela da televisão. Você pode apontar a câmera do seu celular. Também aparece, né, no YouTube, é claro. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser levado para o nosso canal do WhatsApp e pode se inscrever ali e fazer parte da nossa comunidade. Tá bom? E se precisar de ajuda, precisa de ajuda em relação ao coração, às palavras feridas, fale conosco pelo nosso WhatsApp da Paz Church Santarém. Também vai aparecer o número de telefone e a gente vai ter prazer em procurar lhe ajudar. Tá bom? Deus te abençoe. Até terça-feira, se Deus permitir, com Começando Bem o Seu Dia.